Jesus é o nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. É o nome mais doce, mais belo, mais exuberante, é o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, e hoje nós iremos falar sobre o nascimento do Rei Jesus. Domingo nós falamos aqui sobre as boas novas do Rei, e hoje nós iremos falar sobre o nascimento do Rei Jesus. Abra sua Bíblia nesse texto em Mateus. Mateus quer dizer dom de Deus, dádiva de Deus, um discípulo de Jesus que escreveu sobre a vida e a obra de Cristo. Mateus capítulo 1, versículos 18 até o versículo 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa falar profundamente na nossa vida e que nós possamos entender um pouco mais sobre o nascimento do Rei Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e queremos, ó Deus, entender a Tua palavra e praticá-la para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Imagine um mundo sem Jesus Cristo. Imagine onde estaríamos sem ter o Messias. Sem o Messias não poderíamos crer. Imagine um tempo sem ter o Messias, um tempo sem esperança, um tempo sem paz. A história nos conta que houve um tempo de 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. E nesse período intertestamentário não há registro de Deus falando ao seu povo. Esse período é chamado o período do silêncio de Deus, da escuridão, da opressão dos impérios maus. E, no entanto, onde estava Deus? Onde estava o Messias prometido? Então Deus finalmente falou, o silêncio foi quebrado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagine a alegria, a paz e a glória do seu louvor, quando a milícia celestial cantou: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. De igual forma, meus irmãos, imagine a alegria no coração de Maria em saber que seria mãe de Jesus, o Redentor. Imagine a crise de José quando tomou conhecimento de que Maria estava grávida, porque Maria ficou 3 meses na casa de sua prima Isabel. Com quem Maria me traiu? O que as pessoas vão pensar? Vou fazer uma denúncia formal para que Maria seja apedrejada e possa ser punida? Ou vou deixá-la secretamente?
A Bíblia diz que José era um homem justo e resolveu romper a união em segredo porque não queria envergonhá-la com a separação pública. Então ele a deixou secretamente. E enquanto ele ponderava e pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Imagine a libertação de José dessa crise, desses pensamentos, por um mensageiro enviado do céu, que tirou aquele turbilhão de pensamentos que estavam perpassando na sua mente e no seu coração. Imagine a alegria de José em receber Maria como sua esposa, a mãe de Jesus e futuramente a mãe de seus filhos biológicos. Imagine, meus irmãos, o que nós podemos aprender com o nascimento do Rei Jesus? Em primeiro lugar, o nascimento do Rei Jesus é uma obra miraculosa do Espírito Santo. Vamos ver o versículo 18, todos juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Jesus era um homem porque nasceu de uma mulher. Jesus era um homem perfeito, sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Se fosse o espermatozoide de José que fecundasse o óvulo de Maria, Jesus era pecador como qualquer um de nós, ele teria o pecado da raça, mas Jesus, ele era Deus homem, e homem perfeito, porque foi o Espírito Santo é quem fecundou o óvulo de Maria. Sua concepção foi sobrenatural, o seu nascimento foi natural, virginal. E como homem, Jesus não teve pai. E como Deus, ele não teve mãe. Jesus Cristo, sendo Deus eterno, existia antes de Maria e de José ou de qualquer outro membro de sua genealogia. Jesus, meus irmãos, disse aos judeus o seguinte, que antes que Abraão existisse, ele diz: eu sou. Eu sou. Jesus é o eterno eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, porque Jesus é eterno. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo. Mas a segunda coisa, meus irmãos, o nascimento de Jesus é consolo para a alma atribulada. Veja que a mente de José era um turbilhão de angústia, de dúvidas, de questionamentos, de medo. Por que Maria foi infiel? Quem é o pai dessa criança? O que Maria estava fazendo tanto tempo na casa de Isabel? O que vão pensar de Maria? O que vão fazer com Maria se eu denunciá-la como infiel? No entanto, meus irmãos, Deus enviou o mensageiro do céu para arrancar esse turbilhão de pensamentos que estavam perpassando no interior de José e consolar o seu coração. O Senhor diz então para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José estava com medo, meus irmãos, porque não compreendia todos os fatos.
Ele não sabia o que Deus estava fazendo na vida de Maria, que Maria seria escolhida para ser a mãe de Jesus. O que José pensou que era pecaminoso, na verdade era sagrado, era santo. O santo de Deus estava sendo gerado no ventre de Maria. Maria não era uma noiva infiel, mas uma serva fiel e obediente ao Deus vivo. Seu ventre não hospedava o fruto do pecado, mas a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava, então, concebendo esta criança no interior de Maria, no seu ventre. Ela não carregava no ventre o fruto de uma relação adulterina, mas o Filho de Deus. Ela trazia no seu ventre não um fracasso de um sonho, mas ela trazia no seu ventre o Salvador do mundo, o Redentor do mundo, a esperança para todos os povos da terra. O nascimento de Jesus, meus irmãos, é resposta para as nossas angústias existenciais. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? O nascimento de Jesus dirime as nossas dúvidas, quebra as nossas fobias, os nossos temores, os nossos medos, enche o nosso coração de fé nas promessas de Deus. José, não temas, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A dúvida foi substituída pela fé. Jesus, meus irmãos, é consolo para a alma atribulada. E quem é que não tem tribulação? Quem é que não tem luta na família? Quem é que não tem luta na empresa? Quem é que não tem luta na sociedade? Todos nós, muitas vezes, temos questionamentos, dúvidas, fobias, temores, angústias. Mas Jesus é consolo para a alma atribulada. Jesus é consolo para o coração atribulado. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual o tamanho da sua dor? Qual o tamanho da sua tribulação? Corra para Jesus. Ele é alívio para a sua dor, para a sua depressão, para a sua angústia, para a sua dúvida, para os seus questionamentos. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é consolo para a alma atribulada. Mas vejam bem, meus irmãos, o nascimento de Jesus é esperança de salvação para os pecadores. O Senhor diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, Josué, que quer dizer o Senhor é a salvação. Jesus em grego é Jesus, e é a forma grega do nome Josué. Yeshua em hebraico, o Senhor é a salvação, o Senhor é quem salva. E Cristo se encarnou para resolver o nosso maior problema, o pecado. Porque o pecado nos separou de Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou do próximo, nos separou da natureza. Jesus veio resolver o nosso maior problema. Como Deus, ele busca a mão de Deus. Como homem, ele busca a mão do homem para fazer a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Cristo, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades são perdoadas só em Cristo. Mas fora de Cristo, nós estamos, como diz um amigo meu, no bico do urubu. Sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você está debaixo da maldição. Sem Cristo você está quebrado, destruído. Sem Cristo você está caminhando a passos largos para o inferno. Mas debaixo de Cristo você está debaixo da bênção, debaixo da vida, debaixo da proteção. Em Cristo. É em Cristo que a família é feliz, que o filho é feliz, a esposa é feliz, o marido é feliz. É em Cristo. Ninguém tem felicidade fora de Jesus. Só Jesus pode dar satisfação para o coração humano. Sem a encarnação de Cristo não haveria salvação.
Jesus não seria uma vergonha para a família, mas a esperança dos pecadores. Jesus nos salva dos nossos pecados, uma vez que o pecado, meus irmãos, é a causa fundamental de todas as outras calamidades. O pecado é a causa das enfermidades, o pecado é a causa das doenças, o pecado é a causa das epidemias, das pandemias, o pecado é a causa de tsunamis, maremotos, terremotos, porque o pecado afetou a raça humana e o pecado afetou a criação, por isso a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Jesus nos salva da nossa culpa do pecado, lavando-nos a alma em seu próprio sangue expiatório. E é por isso que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Jesus nos salva do domínio do pecado ao conferir-nos o Espírito Santificador. Ele é que nos salva do domínio do pecado, isto é, santificação. Ele está santificando a nossa vida. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Jesus nos salva da presença do pecado, quando nos levar para a Nova Jerusalém e nos dá um corpo agora ressurreto, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo semelhante ao seu corpo ressurreto, para morarmos no novo céu e na nova terra. Nós ficaremos livres da presença do pecado na glorificação. Quando Jesus vier para buscar o seu povo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos para vivermos para sempre com o Senhor, no lugar onde não existe mais a morte, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Em Jesus, meus irmãos, Deus traz salvação. A nossa salvação não está na força física, não está na ciência, na educação, nas forças armadas. Eu vi algumas pessoas fazendo manifestações dizendo: SOS, Forças Armadas, salve o Brasil. Nossa salvação não está nas Forças Armadas, e as Forças Armadas traíram o povo. Não fizeram nada, porque a nossa salvação não está nas Forças Armadas, a nossa salvação não está na educação, a nossa salvação não está na política, a nossa salvação não está na reputação, a nossa salvação não está na posição social, a nossa salvação não está nos nossos méritos, nos méritos humanos. A nossa salvação está em uma pessoa, em Jesus. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Pecado de pensamentos. Já pensou quantos pensamentos ruins às vezes passam na sua cabeça por dia? Pecados de ações, de palavras, pecados de comissão, pecados de omissões, quando nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, isso também é pecado. E é por isso que só Jesus pode resolver o nosso maior problema. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Só Jesus pode resolver o nosso maior problema. Mas o nascimento de Jesus, meus irmãos, é o cumprimento das Escrituras. Levante bem alto a sua Bíblia aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga isso comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus se cumpre. Veja o que diz aí, o versículo seguinte, diz o seguinte, versículo 22 e 23, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
O nascimento de Jesus, meus irmãos, não foi fruto do acaso, mas o cumprimento de uma profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja que o profeta profetizou isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. Um cumprimento histórico de uma profecia feita tantos anos antes, 700 anos antes. Jesus, meus irmãos, cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Veja algumas delas. Jesus viria da semente da mulher, Gênesis 3,15. O Messias seria descendente de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Messias seria descendente de Isaque. O Messias seria descendente de Jacó. O Messias viria da tribo de Judá. O Messias seria herdeiro do trono de Davi. O Messias seria ungido e eterno. O Messias nasceria em Belém da Judéia. O Messias nasceria de uma virgem. Quantas profecias! Quantas profecias! Tudo o que Deus diz se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. Nenhuma palavra de Deus vai deixar de ser cumprida. O Senhor cumpre aquilo que Ele fala. O nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E então o povo de Deus esperava a vinda de Jesus. O nascimento de Jesus através de uma virgem, e esse nascimento seria uma ação miraculosa do Espírito Santo, fecundando o óvulo desta mulher chamada Maria. Porque Deus cumpre o que Ele prometeu, o que Ele falou, Ele cumpriu na história. Mas vejam bem, meus irmãos, o nascimento do rei é a manifestação de Deus na história humana. Deus é esse Deus que não está distante da sua criação e do seu povo. Deus age. Deus não é um Deus imaginado pelos deístas, que Deus é aquele relojoeiro que fez o relógio, deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando por si mesmo. O Deus que criou todas as coisas, criou este mundo, Ele não está ausente do mundo, Ele está governando o mundo, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele dirige a história. E o nascimento de Jesus é a manifestação de Deus na história humana. Veja o que diz o texto: Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Pela sua natureza, meus irmãos, nós temos Deus, né, como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, o vemos como um Deus contra nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas pela luz do Evangelho, nós o vemos como Emanuel, o Deus conosco. Um Deus reconciliado conosco, um Deus em paz conosco. Jesus, meus irmãos, Jesus é chamado Deus conosco. Na pessoa de Jesus, Deus armou a sua tenda entre nós. Ele se tabernaculou, Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é Deus manifestado em carne. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus conosco. O Emanuel, Deus conosco, significa que em Cristo Deus veio habitar com os doentes para curá-los. Jesus curou os enfermos, Ele tocou nos leprosos para limpar a sua pele. Jesus, o Deus conosco em Cristo, Ele veio habitar com os famintos para alimentá-los. Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus é Deus que veio habitar com os inválidos para restaurá-los e, acima de tudo, Ele veio habitar com os perdidos para salvá-los.
dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele veio buscar o perdido, ele veio salvar o perdido, ele veio restaurar o perdido, ele veio transformar vidas. Só Cristo, meus irmãos. Só Cristo pode mudar o coração humano. Só Cristo pode libertar vidas. Só Cristo pode libertar os endemoniados. Só Cristo pode restaurar os inválidos. Só Cristo pode salvar o mais vil pecador. Só Cristo. E Ele é Deus conosco. Ele é Deus que está com o seu povo sempre. Deus não está distante do seu povo. Ele está presente com o seu povo. E quando a gente olha esse livro, este evangelho, o Senhor Jesus termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus continua presente com o seu povo, habitando em nós pelo Espírito Santo, que está presente conosco. Ele diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eis que estou no meio de vós. Jesus continua presente conosco como Deus. E Ele habita em nós pelo seu Santo Espírito, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Crente sem o Espírito Santo não é crente, não nasceu de novo, não tem nova vida. O Senhor Jesus habita em nós pelo seu Santo Espírito. Aplicações para a vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por tão grande salvação. Jesus veio a este mundo pecaminoso para salvar os pecadores. E realmente salvou os pecadores a que se propôs salvar. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. A quem salvará? Não a todos, porque a fé não é de todos, mas ao seu povo, suas ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Confie somente em Cristo para a sua salvação. Só Ele salva o pecador. Só Ele pode rogar por nós, pecadores. Maria não pode rogar por nós, pecadores, porque Maria não morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores. Só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E nós devemos agradecer a Deus por tão grande salvação. E esse Jesus que entrou na história da humanidade, dividindo a história antes de Cristo e depois de Cristo, Ele também divide a nossa história existencial. Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda o nosso coração. Outrora nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Outrora nós estávamos nas garras de Satanás, hoje nós estamos nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Como viveremos? Em segundo lugar, obedecendo à voz de Deus. Veja bem que José imediatamente obedece à ordem do anjo, volta a Maria, recebe como sua mulher, consumando o casamento. Vejam bem que o casamento judaico tinha 3 partes. Primeiro, o compromisso, quando o consentimento dos pais para aquele namoro. Segundo, o noivado, que era um contrato de casamento. E era a fase que José estava vivendo aqui no contrato de casamento. Quando o noivo estava preparando, e também a noiva estava preparando o enxoval para o casamento. O casamento aí não tinha se consumado, mas tinha um contrato. Um contrato que só poderia ser quebrado com um divórcio. Público ou privado, com 2 testemunhas. E aqui nós podemos perceber que José, então, obedece à ordem do anjo, a ordem do Senhor, e recebe Maria como sua esposa. Maria não era uma mulher infiel, Maria precisava de proteção e amor, e foi isso que José proporcionou a ela, a fim de cumprir a sua gloriosa missão, ser mãe de Jesus. Como José, meus irmãos, nós devemos escolher obedecer a Deus em vez de buscarmos a aprovação dos outros. Obedeça a Deus. Que você possa viver a vida comum do lar com discernimento, com amor para com a sua esposa, como parte mais frágil. Viva uma vida em família que glorifica a Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, siga a voz do Senhor.
José não coabitou com Maria até o nascimento de Jesus e obedeceu a orientação do anjo, colocando o nome de Jesus no menino. Mas após o nascimento de Jesus, meus irmãos, Maria e José viveram a vida comum do lar e tiveram um relacionamento normal de marido e mulher. E a Bíblia diz que Maria e José tiveram vários filhos biológicos. A igreja romana, católica, ela nega que esses filhos sejam filhos de Maria e José. Mas a Bíblia é clara. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e veja o que está em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Veja o que diz o texto. Que Maria e José tiveram pelo menos 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, pelo menos. Veja o que diz o verso 55. Não este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Vejam bem que José viveu a vida comum do lar com Maria, tendo filhos com ela, muitos filhos, pelo menos 6 filhos. A perpétua virgindade de Maria não tem amparo nas Escrituras Sagradas. Maria foi virgem antes e durante o nascimento de Jesus, mas depois do nascimento de Jesus, ela teve filhos e filhas de José. Obedeça a Deus, viva a vida em família, tendo Cristo presente na sua casa. Que Cristo seja a pessoa mais importante da sua família. Se você vive com alguma depressão, tristeza, abatimento, insatisfação, no casamento, no trabalho, busque a Cristo. Busque a Cristo, porque só Ele pode sarar a família, só Ele pode salvar o filho, só Ele pode transformar situações adversas da sua vida, só em Cristo. Não existe família feliz sem a presença de Cristo. Coloque tudo nas mãos do Senhor Jesus e obedeça a Cristo, obedeça a sua vocação, obedeça o chamado que Cristo tem para a sua vida e para a sua família, porque só em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa e que você viva para a glória de Cristo, obedecendo a Cristo e honrando a Cristo de todo o seu coração.